Ok. No caso, dentro das funções orgânicas, a gente tem os aletos e os compostos de Grignard. O que são aletos, no caso? Definição é compostos derivados de hidrocarbonetos pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por igual número de átomos de halogênio. Então, a gente vai ter algum composto, né? A gente tem, por exemplo, o metano, que ele é rodeado por hidrogênios, ligado só com hidrogênios. E nesse caso, a gente substitui um ou mais desses hidrogênios pelo mesmo número de halogênios. No caso, a gente tem aqui, por exemplo, o cloro. O que são os halogênios? A nomenclatura vem de sais e origem, ou seja, o que dá origem a sais, são representados pela letra X, que representam o flúor, o cloro, o bromo, perdão, e o iodo. Nesse caso, a gente vai falar então que X é igual a F, ou Cl, ou bromo, ou o iodo. Uma forma que eu gravo é Xi, folclore brasileiro idiota. Não é idiota, mas é a maneira que eu gravo, vocês entendem. Então, nesse caso, a gente vai ver a classificação deles. A primeira maneira de a gente classificar os aletos seriam quanto ao número de halogênios na molécula. No caso, monoaletos seriam apenas um halogênio. Então, pegando de volta o exemplo do metano, a gente vai ter que apenas um halogênio vai estar presente. Então, nesse caso, ele é um monoaleto. No caso, a gente vai ter os dialetos, que no caso a gente vai ter a presença de dois halogênios. Eles podem ser gêmeos, vicinais ou isolados. Nesse caso, eles podem ser da seguinte maneira. Eles vão funcionar assim. O gêmeo é quando eles estão no mesmo carbono. Então, veja, nesse caso aqui, ele está no mesmo carbono. Então, ele é gêmeo, correto? Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter a seguinte molécula. Eles vão ser vizinhos, né? Vicinais. Então, nesse caso aqui, veja que eles estão ligados num carbono que estão ligados entre si. Então, eles são vicinais, lembra de vizinhos. Ou então, a gente vai ter o isolado. O isolado seria justamente isso, que cada um estão separados por pelo menos um carbono. Então, nesse caso, a gente vai ter, por exemplo, o CH2, 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 e os halogênios vão estar aqui, ó, separados por pelo menos um carbono. Esse, no caso, são os dialetos. A gente também vamos ter os trialetos, que são 3 halogênios. Então, nesse caso, é muito simples. Pegando novamente o caso do metano, a gente substitui. Vejam que são 3 halogênios. Então, desse jeito, a gente vai ter o trialeto. Outra maneira da gente classificar o halogênio, o aleto, seria ao grupo ligado ao halogênio. A gente vai ter 3 tipos. A gente vai ter primeiro o aleto de alquila. O aleto de alquila, ele vai estar ligado a uma alquila, né? Ou seja, um hidrocarboneto saturado e alifático, que seja de cadeia simples, né? Uma alquila. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o CH3, CH2. Isso daqui é uma alquila e a gente vai ter o halogênio ligado à alquila. Nesse caso, veja que esse daqui é um carbono primário, correto? Se caso ele tivesse ligado a outro carbono aqui, esse daqui seria um carbono primário, correto? Seria um carbono primário. Então, a gente chamaria um carbono secundário. Então, nesse caso, a gente chama ele de aleto secundário, porque ele está ligado a um carbono secundário. Se não houvesse nada aqui, ele seria um aleto primário. Se fosse um carbono terciário, ele seria um aleto terciário. Então, a gente pode classificar também ao tipo de carbono, né, que está sendo ligado. A gente também vai ter o aleto de arila, que a gente representa por AR ligação com X, né, que vai ser o aleto de arila. Então, a gente vai ter
a gente vai ter uma aríua, correto? E vai ter um halogênio ligado a ele, né? Então, esse daqui vai ser o aleto de aríua. E também a gente vai ter o aleto de alceníua, que seria o halogênio ligado a uma alceníua, ou seja, a um carbono que está insaturado. Então, veja nesse caso, a gente vai ter um aleto de alceníua.